Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para essa viagem fantástica, maravilhosa na Rota 66. Nós já falamos de Primeira Reis e agora vamos falar de Segunda Reis, e eu convidei uma pessoa muito especial. Ele é procurador da Justiça no Rio Grande do Sul, mas também é um promotor de justiça no Reino de Deus. É o Bispo João Eliofar, da Sara Nossa Terra, Zona Sul de Porto Alegre. E será maravilhoso, mas antes vou esperar aqui um pouquinho. O quê? Você fazer a sua inscrição, querido. Faça a sua inscrição aí se você não fez ainda. Aperte o sininho para que você receba as notificações. E vai aí, ó, e compartilhe o vídeo. Mande para alguém agora esse link. Vai no WhatsApp, vai nas redes sociais, enfim. Compartilhe com alguém para que essa palavra possa alcançar outras vidas, tá bom? Outra coisa muito importante, eu gostaria que você buscasse, né? Esse vídeo faz parte de uma playlist onde estão ali todos os outros vídeos que a gente já lançou. A gente vai lançar todos os vídeos, os 66 livros da Bíblia, vão estar com 66 vídeos, ok? Aí nós já temos muitos, acredito que já tem 15 ou 16. Por favor, participe, será uma grande bênção, tá bom? Vamos viajar? Estou com um convidado muito especial, uma pessoa do meu coração. Já morei na cidade na qual ele era bispo também, e quero louvar a Deus pela vida dele e dar as boas-vindas ao Bispo João. Seja bem-vindo, Bispo. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui, né? Acho uma excelente ideia quando você me falou desse trabalho que você está fazendo, achei sensacional, parabéns. Eu sei que passaram aqui alguns craques, né? A gente fica até constrangido, né? Passaram aqui Messi, Cristiano Ronaldo, agora a gente tem que honrar, né? Tentar honrar esse nível aí que está sendo mantido nas tuas entrevistas, né? Ok, Bispo, olha, em primeiro lugar, eu te convidei porque eu sei que o senhor tem, de fato, esse dom de ensinar, e muito bom, participei de alguns cultos contigo, e sempre muito ilustrativo, muito educativo, algo que edificava realmente. Bispo, qual que é a ideia geral desse livro de Segunda Reis? Na verdade, o livro de Reis é um livro só, né? Na verdade, essa divisão é uma divisão mais formada para a compreensão. O que eu percebo, o livro de Reis é um livro duro de se ler, um livro difícil, porque é um momento triste, porque mostra a decadência da nação, né? Para você compreender bem o livro de Reis, você tem que entender o que acontece ali no capítulo 12 do primeiro livro, que é a divisão dos reinos, né? O fato de ter havido ali um momento em que o reino do norte se divide do reino do sul. Esse é um momento trágico na nação. E o que vai acontecer em todo o desenrolar da vida dos reis de Israel, a vida política, né, da nação, e a vida do culto ao Senhor, né, a vida política e a fé da nação vai ser profundamente afetada por esse evento, que é a divisão dos reinos. E no segundo livro, nós vemos o resultado disso, a consequência disso. Você tem no norte as 10 tribos que ficaram divididas numa guerra. Houve uma guerra civil, né? Jeroboão, que era o rei, não era rei, né? O rei era Roboão, que era filho de Salomão, que não teve habilidade para tratar de um conflito com as demais tribos. As demais tribos tinham uma autonomia, e Salomão ainda conseguia manter essa autonomia das tribos, mantendo o reino unificado. O reino era unificado. E Roboão não teve habilidade, né? Não teve habilidade para lidar com o conflito, com a sede de autonomia que tinha essas tribos, e levou a uma divisão. Isso criou uma guerra civil e foram formados 2 reinos. E toda a crise, você vai ver, acontece por conta desse fato, né?
Acho muito interessante você acompanhar isso. Houve uma cisão aí forte. Houve uma divisão, e essa divisão afeta profundamente o futuro da nação. A nação acaba sendo afetada por isso, sofre muito por conta disso, o povo sofre, a nação sofre, se enfraquece, se fragiliza, né? E Deus fica enviando profetas para tentar manter as nações, os dois reinos dentro do prumo da fé em Jeová, né? A fé no Deus de Israel. E o livro vai descrevendo isso, né? Acho que essa é a ideia geral do livro. O Reino do Norte perde o seu contato com o culto ao Senhor, que era no Templo de Jerusalém. Sim. E havia toda uma tradição de peregrinação da nação para prestar culto a Jeová, pelo menos 3 vezes no ano, nas festas Sim. de peregrinação, né? Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, né? Isso mantinha a coesão. Quando você vê assim, a inteligência de Deus, né? Eu creio que eu gosto muito de estudar essas festas, porque isso mostra que Deus, o pensamento de Deus era na coesão da nação em torno do culto ao Senhor. Por isso o Templo de Jerusalém era o centro da identidade de Israel. Quando há divisão, quando os reinos se dividem, quem ficou ao norte perdeu esse senso de identidade, perdeu esse senso do culto. Tanto que você vai ver ali quando você vai estudar a história dos reis do Reino do Norte, o Reino do Norte passou a se chamar Israel, às vezes a Bíblia chama de Efraim, né? Mas o Reino do Norte passou a ser Israel e o Reino do Sul, Judá. Judá manteve ali Jerusalém, o centro do culto, e ainda teve alguns reis, bons reis, né? Nem todos, mas pelo menos houve uma minoria meia de bons dúzia. Reis em Judá. Uma meia dúzia, né? 8, na verdade. De 28 eram bons. E foram bons. Mas Israel não teve um rei. Foi que você pudesse dizer assim, este rei aqui temeu a Deus, honrou a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho que justamente aquele primeiro momento, que é essa divisão, inclusive, da adoração, né, do lugar de adoração, acho que é justamente essa questão do cuidado com o reino dos seus e não com o reino dos céus, né? Ou seja, havia uma preocupação tão grande em perder o povo, em que o povo que fosse adorar pudesse mudar de lado, que aí o que eles fazem? Não, vamos arrumar um jeito de fazer a nossa forma de adoração. É mais ou menos isso, né? A preocupação, o partidarismo e a preocupação com o reino individual e não com Deus, né? Não havia uma preocupação com Deus, né? Bom, a gente trocou aqui, o bispo trocou ali de lugar por causa de melhorar a ideia do Wi-Fi, mas vamos continuar aqui, vamos firme aqui. É exatamente isso, né? Os reis... Essa questão da relação com Deus não estava muito clara para eles, né? Eu acho que Roboão já pega um pouco da decadência de Salomão, né? E daí vem a divisão. Ele não tem essa sabedoria, né, que ele precisaria para lidar com aquela situação. E Jeroboão também, né? Jeroboão não tinha nenhum compromisso com Deus, né? Tanto que não teve o menor pudor para criar um culto imediatamente. Em Samaria, que passou a ser a capital da nação de Israel. Sim. O fato de haver 2 capitais, né, o fato de haver um culto específico para a nação de Israel, quebrou a ligação com o Senhor, com Deus, e gerou todos os problemas que nós vemos ali, que o livro vai narrando, e é isso que a gente vai estudando e vai percebendo quando lê os 2 livros de Reis. Muita calamidade, é o que a gente vê nesse livro aí, né? Infelizmente, né? E a decadência da nação. E a pergunta é, por que o senhor acha que isso acontece, Bispo? Eu acho que essa é uma das lições que o livro traz, né? Que a gente tem que estar constantemente se lembrando, né, dos valores da nossa fé. E para isso a gente precisa de memoriais, né? Porque você vê que ali o povo ficou sem esse, pelo menos o Reino do Norte ali, sem esse vínculo, sem essa ligação que trazia de volta, né, os valores da fé a cada comemoração, a cada vez que eles subiam a Jerusalém, a cada vez que eles tinham contato com o templo, né? Eles de uma certa forma, era uma maneira deles irem revivendo a sua fé. E isso se perdeu, né? É que nós temos essa necessidade de ficar lembrando, né? A nossa fé tende a apagar se eu não estou reacendendo ela
né, com frequência, de uma forma contínua. É por isso que a gente faz culto toda semana, é por isso que você faz a ceia, é por isso que nós temos eventos, porque isso a coisa não é como nós queremos. Não, eu já tenho fé. Não é assim que funciona. A gente perde as coisas. Há uma perda da experiência da fé se eu não crio um processo de estar reavivando essa experiência com frequência. Isso a nação de Israel perdeu. A divisão, além de ter tirado a coesão da nação, o senso de identidade, que somos a 12 tribos, uma nação só, né? Trouxe essa tragédia. E os reis descompromissados com o culto ao Senhor, né, começaram a se perder, a se desviar. A divisão não trouxe apenas um rompimento político, né, mas tirou o centro da identidade da nação, que era o culto ao Senhor, né? Você perdendo o culto da presença ali no templo. Eu imagino a festa que era essas peregrinações, né? Toda a nação se encontrando. Sim. As tribos se encontrando em torno do quê? Em torno do templo, em torno do culto, em torno da celebração ao nome do Senhor. Judá demora mais para cair justamente porque tinha o culto. Judá e Benjamim, apenas as outras 10 ficaram no norte. Mesmo com essa fragilidade, foi o reino que mais perdurou, porque tinha a força da identidade, né? A força do culto, a força da relação com Deus, né? Inclusive, o bispo Erasmo, falando sobre essa questão, ele falando no livro de Números, ele falando do tabernáculo, né? E falando justamente que uma das marcas, né, ali daquele livro é que o tabernáculo é colocado no centro, né? No meio das tribos. E era justamente isso, porque se você está ali no centro e todos vão buscar, automaticamente todos se achegam e todos se aproximam. Todos que vão para o centro se aproximam. Então, não tem o primeiro momento, que é a adoração, a comunhão com Deus, mas também a comunhão uns com os outros. Porque quando nós vamos todos para a mesma direção, nós acabamos nos encontrando, né? Foi isso que o senhor estava dizendo, você estava dizendo nessa questão de quando as pessoas iam, elas se uniam mesmo automaticamente. Era uma linguagem inteligente de Deus também, né? Na verdade, era a celebração da nação como celebração da unidade da nação. A nação percebia, né? Eu percebo que eu tenho uma unidade como comunidade e percebo qual é o fundamento dessa unidade, que é o culto ao Senhor, né? Todas as nações que sofreram o processo que Israel sofreu se acabaram, né? Todos os reinos que existiam e que perderam, sofreram esse conjunto de calamidades, vamos dizer assim, de derrotas e de humilhação que a nação de Israel sofreu. Essas nações desapareceram. Israel não desapareceu por milagre. Só pode ser um milagre a nação ter permanecido até hoje ali fincada na Palestina, né? Eu acho que é um dos grandes testemunhos de que Deus existe, né? De que Deus vive, é a nação. É verdade, Bispo. É verdade, porque os impérios passaram, mas Israel permaneceu. O que é a Assíria, né? Você vê o reino da Assíria, que era um reino poderoso, um reino que durou 300 anos ali, desde o início da nação de Israel ali, em 900, porque a divisão acontece em torno de 930. O reino da Síria já era um reino poderoso. Quando Israel cai em 722 a.C., a Síria era um reino poderosíssimo. Só vai sucumbir depois que aparece ali o reino da Babilônia, que vai destruir o reino da Síria. De alguma forma, a gente vê Deus agindo ali. Você concorda comigo? É isso? Sim, isso é interessante, né? Se nós pararmos para fazer nós temos a tendência de fazer uma leitura e ver assim, quando nós vemos o juízo de Deus, às vezes, né, se você não tem uma leitura mais profunda da Bíblia, passa a impressão, pelo menos o julgamento que as pessoas fora da fé fazem de Deus, um Deus muito duro, um Deus muito severo, mas o que a gente vê é que Deus é um Deus de aliança, né? Deus é um Deus que o juízo não vem de imediato. Percebe? Ao contrário, Deus está constante. Várias vezes Deus livra a própria nação de Israel dos seus inimigos, né?
várias vezes livra a nação de Judá dos seus inimigos, apesar de toda a iniquidade que era praticada, apesar de todos os problemas, apesar de toda a divisão, apesar da idolatria, que era uma coisa inacreditável. Houve reis assim que você não acredita o nível de perversidade que se chegou, de passar filho no fogo, de destruição total, de colocar ídolos dentro do templo. Enfim, mas mesmo assim Deus, com paciência, vai avisando, vai com uma paciência enorme, vai enviando profetas, vai, né, como a Bíblia diz, de madrugada, eu estou avisando. Isso mostra que a mão de Deus estava sobre a nação. A bênção de Deus não foi retirada. É claro que chega uma hora que Deus derrama o juízo, porque não tem, você avisa durante séculos e a nação não se corrige, Deus tem que trazer juízo. Não tem como evitar isso. Ele é longânimo, mas não é infinitamente longânimo, né? Existe um momento... porque senão não há conserto, né? Senão ele não tem palavra, né? Senão não tem conserto, né? A questão igual do cativeiro, os 70 anos, né? De alguma forma Deus tinha que trabalhar, né? Com exatamente, o seu povo. E como é que você vê a importância do ministério profético no livro? Vamos falar um pouquinho dessa questão do ministério profético. Há um aspecto que eu gostaria de destacar que não é muito comum a gente ver quando se fala do ministério profético em Israel, que era algo completamente inédito no mundo. Você não via um ministério dessa natureza em relação aos reis, em relação à nação. Os reis, eles tinham conselheiros, né? Você se pega Faraó, os reis, eles têm conselheiros que, claro, podem avisar, isso está errado, isso está certo. Mas o profeta, ele não funcionava dessa forma. Você pega Elias, por exemplo, quando ele confronta Acabe, você pega Eliseu, né, quando ele faz o confronto dos reis de Israel, mostrando, eu vou ouvir você porque Josafá está aqui, que é um rei justo. Quer dizer, ele se mostra como uma consciência da nação, como uma consciência do próprio governante, né? Quer dizer, o profeta, ele funciona com uma função, ele tem um papel que você não vê em lugar nenhum do mundo nos reinos, que é a de consciência do rei. Alguém que tem o poder, é uma instância de censura do rei, uma instância que tem o poder de colocar o dedo, né, no nariz do rei e dizer, você está errado. Isso não existia. Verdade. E você vê isso em Israel já desde o início, quando você percebe a Natan já com Davi exercendo esse papel, e depois isso fica muito claro nos dois livros de Reis com Elias e Eliseu. Eliseu era um profeta extremamente ousado e era extremamente severo com os reis. Os reis tinham medo de Eliseu. Você vai dizer, eu não gosto de você estar dizendo isso, eu não queria que você falasse outra coisa. Mas eles não tocavam no profeta, né? Isso, claro que isso vai se perdendo com o tempo. Até isso se perde com o tempo, sim. Porque alguns profetas vão sofrer depois já. Vão para com a iniquidade dos reis. Né? Mas você percebe que, por exemplo, o profeta Eliseu ele tinha uma autoridade diante do rei que a gente lê e não para pensar, mas como é que o rei que tinha poder sobre tudo, de matar, sobre a vida e a morte das pessoas, mas quando ele chegava diante do profeta, ele sabia que ele estava numa instância sobrenatural, sabia que ele estava lidando com uma dimensão divina. Estudando sobre filosofia política, vários autores seculares, né, não são crentes, mas autores do mundo, assim, filósofos do mundo, identificam no ministério profético na nação de Israel a primeira atitude humana de desafio do poder político do rei. Quer dizer, a primeira possibilidade de você criar essa filosofia de separação de poderes, né? Encontra-se pela primeira vez, porque o rei era uma coisa meio divina, né? No mundo da antiguidade. Nas outras nações, né? O rei era uma expressão. Era quase como que um deus mesmo, né? Mas a expressão de um deus, né? Como Israel começou com alguém que era dirigido por Deus, mas sobretudo transmitia Deus para as pessoas, não era eu. Moisés, Abraão ou Moisés, ele não dizia eu, ele dizia Deus, nosso Deus. Então, quer dizer, era uma transmissão de Deus, de fato era como se Deus está regendo, Deus está dirigindo, não é isso?
Exato. E é interessante, e o profeta tem esse poder, né? Pela primeira vez você vê alguém que tem, você percebe que, olha, você não é Deus. Existe alguém maior do que você tem que prestar contas. Quem é que pode dizer para um rei, você tem que prestar contas? É o profeta a primeira pessoa que faz isso. O rei não prestava conta para ninguém, ele era Deus, o que ele fazia era a vontade de Deus. Como Israel tinha uma outra relação com Deus, e tinha a figura do profeta como porta-voz do Criador, né? Porta-voz de Deus, isso é profeta, né? Ele anuncia o juízo de Deus, ele anuncia o desígnio de Deus, ele anuncia o propósito de Deus, e ele põe o rei, né, de uma certa forma, se usar uma expressão gaúcha, ele tem o poder de embretar o rei, né? Põe o rei no brete. Porque Israel, apesar de ter iniciado com a monarquia, todo e qualquer rei foi ungido por um profeta, por Samuel, era uma autoridade. Exato, né? Então, assim, então Israel entendeu sempre que, apesar de ter o seu rei, antes disso ele tinha o seu Deus, e esse seu Deus tinha um representante que não era o rei. O rei poderia ser aquele que o conquistava e tudo mais, mas tinha sempre um representante de Deus. Então os outros reis tinham o quê? Como você disse, eles tinham o quê? Conselheiros, mágicos, mas todos a seu serviço, súditos, né, com medo, né? Agora, interessante isso de fato, que quando se falava como Natan chegou para Davi, né, e falou tudo aquilo que falou, quer dizer, é porque era alguém que era enviado por Deus e sabia disso, né, e tinha essa autoridade que sabia disso. Né? Agora, outro papel importante do profeta, né, não era só esse papel político, né, tinha esse papel da conexão com o sobrenatural, né? Que aparece muito no segundo livro de Reis, né? Quando você vê o papel de Eliseu ali, fazendo essa conexão. Os profetas faziam muito, mas isso aparece de uma forma muito, muito gráfica, né? Muito material, né? Muito física na ação de Eliseu. Eliseu realiza milagres muito expressivos, né? Aliás, Eliseu, Segunda Reis, é o livro, entre aspas, é o livro onde Eliseu aparece mesmo, que é o livro que de fato expressa ali tudo aquilo que ele faz, o trabalho que ele faz, tanto em milagres, né, quanto usado por Deus de diversas formas. Né? É uma personalidade, parece assim, indomável, né? Você pensa em Eliseu, você pensa num sujeito assim, sem nenhum compromisso, né, com a aparência, sem nenhum compromisso com status. É um personagem assustador às vezes, né? Você vê, ele faz algumas coisas assustadoras, né? Como naquele episódio em que os jovens chamam ele de calvo, né? Uma das passagens difíceis da Bíblia, né? O que simboliza muito essa ação de Eliseu é aquela passagem no capítulo 6 ali de Segundo Reis, em que ele abre os olhos do moço quando a cidade dele está cercada, né, pelo exército da Síria, ele está totalmente cercado, com nenhuma chance de sobreviver, né? E o moço entra em desespero, o auxiliar dele entra em desespero. Eliseu fala para o seu auxiliar, não, mas mais são os que estão conosco que os que estão com eles. E aí ele pede para o Senhor abrir os olhos do moço, né? E o moço vê ali, tem a visão do mundo sobrenatural, essa é uma passagem emblemática da realidade do mundo sobrenatural, porque essa passagem mostra que o mundo sobrenatural está na nossa frente. A gente só não vê, né? Eu gosto muito de uma figura que o Francis Schaeffer usa, que é de uma laranja. Ele diz: o mundo, se você quer entender o mundo sobrenatural, você tem que pensar numa laranja, mas você só consegue ver a metade da laranja. A outra metade você não vê, mas ela está ali, você sabe que está ali a outra metade, só que você não tem, por alguma razão, você não enxerga. O que Paulo chama das regiões celestiais, né? Não é o céu, não é um lugar que está lá em cima, mas é aqui, né? Sim. É a realidade, é a parte invisível desta realidade que eu estou vivendo. E vivenciar um pouco desse mundo que Eliseu transitava por esse mundo, né? Elias, Eliseu, os profetas. É interessante, cara, quando, por exemplo, a mula fala com Balaão, você não percebe, por exemplo, Balaão não se surpreende com aquilo. Ele sabe que aquilo é uma manifestação sobrenatural, né? Quando Josué encontra com o anjo, né? Ele
Ele não fala, mas tu é dos nossos ou é dos nossos inimigos, mas ele sabe que ele está lidando com uma realidade sobrenatural. Sim. Então, eu acho que isso nós perdemos, sabe? Sim. O homem moderno se tornou algo muito distante, né? Quase que inacreditável, né? E eu acho que uma coisa interessante também, nessa passagem, já usando essa passagem aí, eu acho muito interessante essa ideia de que quando Eliseu faz isso, ao mesmo tempo que ele abre os olhos, aquele servo dele pode enxergar o mundo espiritual, né? Todos os anjos, ao mesmo tempo ele cega aquele exército. E para mim traz uma linguagem interessante. Por quê? Porque quando ele cega o exército não tem noção nenhuma mais de onde está ou de quem está à frente deles. E o profeta está ali na frente deles e eles não conseguem enxergar. Olha que coisa. Quer dizer, o profeta está ali e eles não conseguem enxergar. Assim como os anjos estavam ali e o servo não conseguia enxergar. Então, de certa forma, ele até demonstra, olha, assim como você estava cego e não podia ver, agora nós estamos aqui. Mas eles também não podem nos ver. Olha que coisa, é louco isso, né? É interessante. Jesus disse que tinha muitos leprosos em Israel que não foram curados, né? Quem foi curado foi Naamã, o sírio, né? Porque apesar de Israel ter aquele manancial ali à sua disposição, não usava, né? Porque não tinha fé. Não vivencia. Quer dizer, nós temos um manancial, né? Mas muitas vezes nós não vivenciamos porque nossos recursos materiais são mais seguros para nós. A gente não entende esse cuidado tão grande de Deus que chega a colocar no nosso coração. Você pode orar assim agora, porque eu já providenciei isso para você. Já está pronto, só está esperando você orar para que a sua fé seja fortalecida. É o que o senhor está dizendo aí. O mundo espiritual está aí, os anjos estão aí, o exército está aí. Nós, muitas vezes, temos que orar, Deus abre meus olhos, mas Deus já colocou os anjos lá. É só uma questão da gente enxergar, como Jacó, né? Jacó que enxergou também no sonho, né? Tudo aquilo que Deus tinha para ele, a escada dos anjos subiam e desciam, né? Agora, um aspecto interessante que a gente às vezes esquece também no ministério de Eliseu é que ele foi discípulo, né, de Elias. Eu acredito que essa relação, né, a gente aprende. Eu acredito que a gente não sabe, né, qual era o nível do discipulado, não é uma coisa que fica muito clara no texto, mas certamente ele era o moço de Elias, né? Assim como Josué era o moço de Moisés. Você vê que essa relação é uma relação importantíssima para o crescimento da gente e que a gente não gosta, né? A gente nós queremos nos virar sozinhos, né? Nós queremos aprender sozinhos. E a Bíblia mostra desde os profetas, desde o Antigo Testamento, o quanto essa relação de aprendizado com alguém que já percorreu o caminho, alguém que eu posso aprender as coisas espirituais. Nós, como líderes, como pastores, é uma das nossas angústias. Como passar, como formar pessoas que conseguem, né, transitar nessa realidade sobrenatural de uma forma equilibrada, de uma forma... E eu acho que esse é um ponto que o livro ensina, né? Eliseu é filho, vamos dizer assim, de Elias, né, no sentido espiritual da palavra. E ele aprendeu e foi... interessante que a Bíblia registra que ele fez 2 vezes o número de milagres que Elias operou, justamente... como ele pede uma porção dobrada, e você vê que a Bíblia faz questão de registrar que ele realmente realiza prodígios e sinais 2 vezes mais do que o seu mentor, né, que foi Elias. Eu creio que então esse também é um ensino do texto, né? Nós que somos, por exemplo, discipulados pelo Bispo Cirino, nós sabemos isso. O Bispo Cirino, você pode notar, o Bispo Cirino ele tem uma maneira de formar muito, muito pessoal, né? Mas que influenciou profundamente as pessoas, né? O Bispo Cirino não é de ficar em cima e tal, mas aquela influência, né, vai trazendo uma formação, vai te dando uma segurança, né? Uma vez o Hugo foi num funeral e chegou e fez tudo direitinho. A primeira vez que eu estava vendo o Hugo fazer um funeral, né?
Ele fez, mas fez certinho e tal. Aí depois eu fui falar com ele, pô, deve ser complicado fazer isso, né? Você chegar aqui a pessoa tinha morrido de uma forma repentina, era jovem, sabe? Mas ele foi lá com uma segurança, sabe? Eu fiquei olhando aquilo. Eu era muito jovem ainda, né? E ele era jovem também, mas ele já era pastor. Aí eu cheguei e falei com ele depois, pô, mas que tranquilidade. Eu vi o Cirino fazer e fiz igual. Quer dizer, a segurança dele, né, teve, como é que fala? Teve um Elias, né, para ele ser um Eliseu naquela circunstância. Para quem está assistindo em 2020, nós temos falado muito em 2020 sobre avivamento, né, Bispo? Porque tem gente que pode estar assistindo a gente em 2028, 2030, a gente não sabe, né? Mas muito bem. Nesses dias de 2020 nós estamos falando muito sobre avivamento, né? E tem uma figura, né? O rei Josias, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o rei Josias. Eu acredito que o senhor estudou, analisou também Josias. Eu queria que falasse um pouquinho sobre ele, né? Como que o senhor enxerga, né, esse personagem dentro desse... É muito bom falar em avivamento, né, em geral, né? Nossa, eu acho que eles acertaram em cheio nas celebrações. Meu Deus, que maravilhosa. Porque aquilo ficou assim, reverberando, vamos dizer assim, dentro de nós, né? Aquela unção, né? O avivamento. O Bispo Cirino falou muito ali sobre os avivalistas. Eu tenho uma admiração por Wesley muito grande, vejo assim, muito parecido com o apóstolo Paulo. Wesley ele tinha toda uma formação, ele já era pregador, já era pastor, quando ele teve a experiência que avivou a alma dele, que é a famosa experiência do coração aquecido de Wesley. Uma pessoa estava lendo um prefácio sobre o livro de Romanos, escrito por Lutero, ele estava lendo o prefácio, e dali ele sente um aquecimento no coração dele, e aquilo traz para ele uma convicção profunda, né, de que ele é filho de Deus, de que ele foi salvo por Jesus. Aquilo que ele já sabia intelectualmente, de alguma forma, queimou no coração dele. Tomou muita vida dele. E ali ele começa um processo que vai transformar a nação, vai transformar a Inglaterra. Graças ao avivamento de Wesley veio a abolição da escravatura, os presídios são reformados, há grandes reformas sociais, e muitos acham que a Inglaterra não passou por uma experiência de uma revolução como a França, e a França passou na Revolução Francesa sangrenta, coisa horrorosa, né? Muita gente morreu. E a Inglaterra não passou por causa de Wesley, que é um herói na nação. Ele é um herói. E o avivamento de Josias tem uma relação, quando eu vejo o avivamento de Josias, o rei Josias, né, que ele é da descendência de um rei muito cruel, muito perverso, que é Manassés. Vem Manassés, depois vem Amon, e depois Josias. Talvez o pior rei, e não só isso, Manassés não foi um rei apenas perverso. O grande problema é que Manassés reinou 55 anos. Fez tudo que você lê, assim, você não acredita, o nível de decadência, né, que ele trouxe. 2 gerações depois, né, aparece Josias, e Josias já começa com um coração temente ao Senhor, né? E é interessante que eles acham, né, o livro, estão fazendo uma reforma no tempo, maravilhoso. E acham o livro, né? Quer dizer, essa notícia já é estranha, né? Como acham o livro? Quer dizer que o livro estava desaparecido, o livro da lei. Não sei se você já assistiu aquela série Shitzel, que é uma série que conta a história dos ultra-ortodoxos, dos judeus. É uma série, assim, bem interessante. Shitzel é o nome da série. Tem na Netflix. E eles conta ali a história dos ortodoxos, né, ali de Jerusalém. É uma série israelita, muito interessante de ver. E você vê a relação que eles têm com a lei hoje, uma relação quase chega perto da idolatria, né? Por exemplo, eles passam pela porta. É interessante que a série mostra isso, né, de uma forma bonita. Eles beijam a porta, né? Eles beijam os umbrais, né? Porque ali eles pegam aquele texto ali de Deuteronômio, que manda você colocar a lei nos umbrais, né? E Josias viveu essa experiência, né, de se reencontrar com os valores da nação, né? De ressuscitar, né, aquilo que se perdeu.
E eu acho que o avivamento tem que trazer isso. O avivamento não pode ser só uma experiência emocional, né? Tem que ser uma experiência de transformação. Por isso que nós podemos falar que no reino de Josias houve um avivamento na nação de Israel, porque houve uma reconstituição daquilo que havia se perdido, do culto, da dedicação, da honra ao Senhor. Né? Ele destrói, né, todos os sinais dos cultos aos deuses estranhos. E é uma belíssima experiência que traz para nós essa noção que eu acho que nós temos que lembrar, né? Que o avivamento também passa por essa experiência de transformação, né? De reavivar valores que nós estamos perdendo. Como é que o senhor enxerga a questão da cultura dos povos estranhos, né? Influenciando ou não o povo? Quando o povo vai entrar em Canaã, Deus fala várias vezes, olha, não adotem os costumes, não apenas os deuses, né? E é interessante como a palavra cultura vem de culto. Né? Tudo gira em torno, né, da relação que a nação tem com os seus deuses. Né? Isso vai gerando costumes, práticas, crenças, que vão formando a identidade do povo, né? O jeito de ser do povo. Por isso Deus fala, olha, vocês são uma... É difícil ser uma nação separada, né? É difícil, tem um custo, vamos dizer assim, de você ser diferente. Não é fácil ser diferente. E Israel sentiu essa dificuldade quando o projeto era eles serem um farol ali no mundo antigo, né? Como diz o Evangelho, né? Uma cidade edificada sobre o monte. Era para ser um farol ali, para que as nações soubessem o que é andar em justiça, quem é o verdadeiro Deus, quais são os verdadeiros valores da vida. É interessante. O crente, ele pensa no mandamento muito em termos de obrigação. Eu tenho que ser virtuoso para... Não chega a ser, né? A gente não pensa dessa forma. Vamos dizer assim, é algo meio inconsciente. Como se, não, se eu obedecer a Deus, eu vou ser premiado no final das contas. Mas, na verdade, a gente não percebe que a lei é uma receita, né, de felicidade. Se eu andar nestes caminhos... Não é só que Deus vai me abençoar, eu vou acertar na vida, porque a receita para você acertar é essa. É o que Deus fala para Israel, né? A cultura tem muito a ver com aquilo que eu acredito que é bom fazer. Né? Você vai criando tua cultura, tuas festas, tua literatura, tua arte, tua religião, você vai criando em torno daquilo que você crê que é o melhor. A filosofia se pauta muito por essa ideia do que eu preciso fazer para ser feliz. Por quê? O que eu preciso fazer para ser feliz? E mesmo os filósofos, se você pega os filósofos gregos e tal, você vê muito essa ideia de que algumas virtudes são fundamentais para você ser feliz. Sem essas você não vai ser. Você pode ter tudo, pode ter prazer, mas você vai ser infeliz no final das contas você vai ser infeliz. Então você tem que ser uma pessoa perseverante, você tem que ser uma pessoa corajosa, você tem que ser uma pessoa temperante. São valores, são virtudes não para você ser uma pessoa admirável, uma virtude para salvar você. Para salvar você. A filosofia trabalhava muito com esse conceito do resultado para si próprio mesmo, né? Não era uma questão de conquista, né, de fama ou coisa assim. A filosofia trabalha muito centrado na pessoa. A ética, mesmo, né? O que é a ética, né? A lei, né? O que é a lei? A lei é um caminho para você estar bem, né? Paulo até fala, né? A lei nos serviu de aio, né? Nos serviu de instrutor, né? Para nos levar até Cristo. Então, eu creio que quando Israel, de uma certa forma, falha em ser fiel à lei de Deus, ao culto a Deus, a fé, né? Quando Israel não consegue e se rende à cultura, né? Ela deixa de cumprir, a nação deixa de cumprir esse papel, né? E sofre com isso. Ela acaba perdendo o seu vigor, porque ela se deixa influenciar pela cultura que rodeava a nação, né? Tá tão bom esse papo nosso, né? Mas o nosso tempo tá findando aqui. E para finalizar, qual que é a lição prática desse livro, ao seu ver? Qual que é a lição prática que podemos trazer hoje? Vamos lá, para o nosso dia a dia. Eu creio que o livro traz muitas lições, né? A gente abordou algumas coisas aqui. É um livro, como eu falei, difícil, porque é triste, né? Porque se você for querer entender Lamentações de Jeremias,
você vai ter que ler o capítulo 20, não só o capítulo 25, né, mas a queda de Judá, né, a queda de Israel, está expressada ali num livro, no choro de Jeremias, no livro de Lamentações. Né? Acho que a lição que deixa é que essa decadência tem uma causa. Né? Quer dizer, que o texto mostra de uma forma muito clara que o pecado persistente, né, aquele pecado em que a gente persiste, a gente sabe que não deve, mas não consegue deixar, né? Vai insistindo com aquilo, vai permanecendo com aquilo, vai alimentando aquilo. Uma hora aquilo vai trazer uma consequência. A gente tem essa sensação de, não, mas comigo, acho que Israel tinha um pouco isso, Judá tinha um pouco, não, mas conosco não vai acontecer. Tudo bem, a gente está pecando, mas não vai acontecer, porque Deus, no final das contas, vai nos livrar. Essa sensação enganosa, né, é que nós devemos evitar, né? Porque no final das contas nós vamos colher as consequências daquilo que nós fazemos. E o que nos protege, eu acho que o texto mostra muito bem isso, é a nossa aliança com Deus, né? O nosso culto a Deus. Por isso a igreja tem essa importância, porque a igreja tem esse papel de ficar alertando a gente, sabe? Nos avisando, volta para o teu Deus, como Oséias, né, fazia, né? Oséias foi profeta nesse período. E como Isaías mesmo diz, né? Isaías diz que Deus diz assim: eu não me calarei por amor de vós. E aí, sobre os seus muros coloquei guardas, ou seja, Deus coloca os guardas, Deus coloca a igreja, né, trabalhando para que você sempre esteja lembrando daquilo que Ele de fato ordenou, né? Nessa pandemia eu tenho visto a importância, sabe, da igreja. Esse papel do profeta hoje é o papel da igreja. A igreja é a nossa consciência. Está sempre alguém falando, nos lembrando, nos trazendo à memória as coisas de Deus. É a lição que esse texto nos dá, né? Da importância da comunidade, da importância da unidade, da importância da reunião. Eu tenho uma profunda admiração pelos Estados Unidos por causa dessa questão da iniciativa. Né? Um exemplo, né? E a própria experiência da fé, né? Os Estados Unidos começam com essa experiência de fé, né? Mas ao mesmo tempo é bastante individualista, né? Até por conta dessa necessidade de agredir a vida. Né? E eu creio que o balanço disso são as comunidades, e a igreja é uma dessas experiências comunitárias que nos lembra do que é importante, as coisas que são pelas quais vale a pena viver, vale a pena morrer. Né? Eu vou abrir a tela aqui para o senhor agora, ou para você. Gente, é uma dificuldade de falar isso, porque... Ô Bispo, quando eu saí do Brasil, você era procurador. É isso? Era promotor e depois procurador. É isso. Fica difícil. É procurador da República. Fica difícil falar você, viu, Bispo? Me desculpe, fica difícil, mas tudo bem. Eu vou abrir aqui para você deixar uma palavra de oração para as pessoas. Tá? E aí, ao final, a gente encerra aqui, tá bom? Eu volto só para a gente se despedir. Vamos lá. Bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por essa lembrança que o Senhor nos trouxe e nós queremos honrar a Ti, nos lembrar do que é importante, da aliança que nós temos contigo, da importância disso, quanto isso tem trazido vida para a nossa alma, para a nossa casa, para o nosso lar. Que o Senhor agora esteja tocando nos corações, falando com cada um, que cada um possa aprender, Pai, com esse livro maravilhoso, apesar da dureza da experiência da nação, lembrar do que é importante, lembrar do culto ao Deus vivo, quanto se perde quando se abandona essa relação preciosa contigo, o quanto se decai, o quanto se colhe calamidade quando se abandona o culto ao Deus de Israel. O livro nos mostra isso e eu te agradeço por essa mensagem, por essa revelação, e que a esperança da tua misericórdia possa encher nossos corações, essa possibilidade sempre aberta, essa porta sempre aberta que tu nos trazes, da reconciliação contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Bispo, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que é uma grande bênção para as pessoas estar ouvindo e aprendendo coisas, né, dentro
desse trecho da Rota 66 espiritual, amém? E em nome de Jesus, que a gente possa continuar percorrendo, porque tem muita coisa importante. Inclusive, o mesmo Deus que permitiu que o povo fosse levado cativo é o mesmo Deus que depois permite que o povo volta para sua terra, né? É o Deus que restaura. Amém? Amém. Eu gosto muito, para terminar, do Salmo 137, né, que fala: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, né, que se esqueça a minha destra da sua destreza, que fique apegada minha língua ao meu paladar. Quer dizer, que se eu me esquecer do que é importante, do culto ao Deus vivo, né, que eu seja fulminado. Não vale a pena, né? Não vale a pena viver. Né, fala, né? Deus te abençoe, bispo. Deus abençoe sua igreja. Muito obrigado, foi uma honra, viu, querido? Vou te visitar aí nessa cidade maravilhosa, nesse país maravilhoso. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.